porque isso se aplica, né, de maneira ampla geral, e aqui o artigo 7º ele põe com a exclusividade aos tabeliães de notas. Então, o artigo 6º competiria a toda a categoria de notários formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram da forma legal a autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais, expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo e também autenticar fatos. Tá? Então, muito cuidado, por exemplo, a atuação do tabelião de protesto está muito vinculada a isso, a própria autenticação de um fato. A inadimplência oriunda de um título de crédito ou um documento de dívida que está prevista lá no artigo 1º como a função principal do artigo 1º do 9492, como função principal do tabelião de protesto, ele se enquadra basicamente na autenticação de um fato. O fato que da inadimplência no não pagamento daquele título, na não devolução daquele título, até mesmo no não aceite, né, de um determinado título. E o artigo 7º, que aos tabeliães de notas compete com exclusividade lavrar escrituras e procurações públicas, tá? Então cuidado, procurações particulares não, tá? Sempre as públicas. Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, cuidado, o IES já trocou esses dois verbos, tá? De lavrar os cerrados e aprovar os testamentos públicos, e estava como incorreta essa questão. Lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. E o parágrafo único, que é facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos, requerendo, no que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato, tá? Que são as chamadas diligências, tá? Que é aquilo que o próprio tabelião de notas, ele eventualmente na coleta de uma assinatura fora da serventia, etc., como vocês já devem ter tido ontem, essa permissiva da cobrança das chamadas diligências para o ato notarial. E aqui uma disposição do Felipe Leonardo Rodrigues, né, que fala que parece-nos adequado limitar-nos a recordar sua divisão em protocolares e extraprotocolares. Tá? Isso aqui o IES já pediu, salvo engano, foi na prova de primeira fase do Ceará. Agora não me recordo se foi no provimento ou remoção. Que ele pedia essa divisão, né, dos atos notariais em protocolares e extraprotocolares. E o que significa isso? Que o sistema protocolar se reproduz no livro de notas, no protocolo. Significa um livro formado por folhas numeradas nas quais o tabelião de notas autoriza a lavratura das atas notariais, cujos objetos de constatação ficam perpetuados ante sua fé. Então, os atos protocolares são aqueles atos que ficam para sempre dentro da serventia. São praticados nos livros de notas, enquanto o sistema extraprotocolar compreende todos aqueles documentos com a intervenção notarial autenticante, cujos originais se entrega ao solicitante, ficando em poder do tabelião de notas a constância escrita que relaciona a solicitação da verificação. Então, os atos extraprotocolares, basicamente, reconhecimento de firma e autenticação de cópia. Não fica no interior da serventia. O notário ele pratica esse ato e devolve para a parte para que ela utilize nas suas negociações objeto daquele ato que ele levou, né, para a autenticação de uma determinada cópia ou até mesmo reconhecimento de firma. E isso vem, né, na ata notarial em sistema extraprotocolar do Felipe Leonardo Rodrigues. Artigo 8º. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar da situação dos bens objeto do ato ou negócio. E cuidado, o artigo 8º ele foi flexibilizado pelo provimento da usucapião extrajudicial. Tá? Porque lá, para fim de usucapião extrajudicial, a escolha do tabelião não é livre, tá? Qualquer que seja o domicílio das partes ou a situação dos bens. Ou seja, a situação do bem vincula o tabelião de notas que deverá lavrar aquela ata notarial para fins de justificação ou até mesmo certificação de posse. Tá? Então, muito cuidado que o artigo 8º da Lei 8935, ele dá liberdade, né, da escolha do tabelião de notas. Porém, o CNJ, ele restringe quando se trata aqui de ata notarial para uso capião. E muito cuidado se isso for cobrado na prova, depende muito do enunciado. Em regra, se o enunciado estiver omisso, apliquem essa regra do artigo 8º. Se não falar nada que é a respeito da resolução do CNJ ou vincular a questão da ata notarial para uso capião, cuidado que, então, que eles estão pedindo aqui, as bancas já estão fazendo direto isso, né, pedindo esse artigo de maneira irrestrita e considerando como certa sem anulação também. E o artigo 9º, que o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Tá, isso aqui mantém-se também de maneira tranquila, que ele não pode, né, praticar nenhum ato fora do município para o qual ele recebeu a delegação. Então, aqui tidos como os atos próprios, né, ele não pode lavrar a escritura fora do seu município, ele não pode coletar assinaturas fora do seu município, ou seja, ele não pode praticar atos fora do município para o qual recebeu. Mas as partes podem se deslocar até ele, aonde ele está no seu município, para praticar um ato notarial. Provimento 65 do CNJ, como mencionei a vocês, que a ata notarial mencionada no artigo 4º, né, que é uma acima que fala, né, que menciona, né, que traz o regulamento da ata para fins de uso capião, será lavrada pelo tabelião de notas do município em que estiver localizado o imóvel uso capiendo ou a maior
parte dele, tá? Então, muito cuidado com esse dispositivo final aqui, lá do provimento 65, que regulamentou o uso capião extrajudicial, tá? Ou é o imóvel está todo localizado nessa atribuição, ou a maior parte dele. A quem caberá alertar o requerente e as testemunhas de que a prestação de declaração falsa no referido instrumento configura crime de falsidade, sujeito às penas da lei. Tá? Então, cuidado com o artigo 5º, ele excetua, né, o que nós vimos aqui, que é livre a escolha do tabelião, qualquer que seja o domicílio ou o lugar da situação dos bens objeto do negócio jurídico. Então, o artigo 5º, para fim de uso capião extrajudicial, ele mantém, então, ele restringe, né, o que a gente viu lá no artigo 8º, falando que compete, então, a situação, né, do imóvel uso capião ou a maior parte dele. Artigo 10º, que aos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos compete, tá? Então, que é a competência dos marítimos, tá? Que lavrar atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram da forma legal de escritura pública, registrar documentos de mesma natureza, reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo e expedir os traslados e certidões. Tá? Então, aqui o artigo 10º regulamentando as questões relativas aos contratos marítimos. Artigo 11. Aos tabeliões de protesto de título compete privativamente protocolar de imediato os documentos de dívida para a prova do descumprimento de obrigação, intimar os devedores de títulos para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los. Aqui são os 3 motivos, né, de protesto que nós conhecemos, sob pena de protesto. Receber o pagamento dos títulos protocolizados dando quitação, lavrar o protesto registrando o ato em livro próprio, tá? Que é o livro de protestos, que é o único dentro da serventia. Se vocês olharem a lei 9492, só fala do livro de protestos, tá? Não há desdobramento do próprio livro. Em microfilme ou sob outra forma de documentação, acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante e averbar, quando for o caso, e averbar está no ato principal praticado, ou no livro próprio de protesto, ou até mesmo no livro protocolo. O cancelamento do protesto, as alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados, expedir certidões de atos, aqui já é um outro item, de atos e documentos que constem de seus registros e papéis, e o parágrafo único, que havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. Tá? Então, tendo mais de um tabelião de protestos, os títulos serão distribuídos obrigatoriamente. O artigo 12. Aos oficiais de registro de imóveis, títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas e civis das pessoas naturais, interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados à legislação pertinente, lá na Lei 6.015 dos registros públicos, de que são incumbidos independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. Tá? Então, aqui o princípio da territorialidade, lá no finalzinho do artigo 12 da Lei 8935, está aí mencionando lá especificamente que esses 4 traz o regulamento lá da Lei 6.015, como eu já mencionei para vocês anteriormente. Indo mais adiante, o artigo 45, né, de suma importância, que menciona a gratuidade, né, desses atos, como são gratuitos os assentos do RCPN, assentos de registro civil de nascimento, e de óbito, bem como a primeira certidão respectiva, e para os reconhecidamente pobres não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere esse artigo. Tá? Então, cuidado, para todo mundo, o assento do RCPN de óbito e a primeira certidão desses assentos são gratuitas. A segunda, terceira, quarta, quinta vias serão então cobradas desde que não sejam reconhecidamente pobre. Tá? Se ele for reconhecidamente pobre, né, aquele que declara pobreza no pedido no momento do pedido da certidão, qualquer certidão que ele solicitar depois, né, da primeira será gratuita. Porém, a regra é que então será cobrado as demais certidões, exceto a primeira. E é proibida a inserção nas certidões de que trata o parágrafo 1º desse artigo de expressões que indiquem a condição de pobreza ou semelhantes. Tá? Isso também tem disposição lá nas normas aqui do Estado de Santa Catarina, falando dessa proibição, né, de você colocar na certidão isento por questão relativa à pobreza. E por fim, antes de a gente entrar agora para o intervalinho, que o artigo 1512, né, do Código Civil, ele menciona também uma questão relativa à gratuidade. Aqui vem uma confusão tremenda, tá? Que o casamento é civil e gratuita a sua celebração, tá? Não compreende a habilitação e o registro do casamento. Tá? Então isso aqui já foi questionado em primeira fase IES aqui, fazendo justamente uma confusão sobre isso, falando que seria gratuito o registro, gratuito a habilitação, gratuito os editais de proclamas, etc., mas não são. Tá? A gratuita é a celebração do casamento é gratuita. Eventualmente, o registro do casamento e a habilitação para o casamento, estes sim, poderão ser cobrados, desde que não se enquadre no parágrafo único aqui do artigo 1512, que menciona que a habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Tá? Então, excetuando a questão dos reconhecidamente pobres, que terão isenção, né, para
a realização do casamento, né, também declarando, né, a sua insuficiência de recursos, os demais então realizarão pagamentos para a habilitação para o casamento, o registro e a sua primeira certidão. Tá? Então, tirando aqui a questão relativa, a celebração é gratuita. O casamento, a habilitação, o registro e a primeira certidão, estes, em regra, terão cobrança de emolumentos. Antes de entrar nessa parte, que vai também demandar já um pouquinho mais lá da Resolução 81 também do CNJ, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, né, uma pausa no vídeo e voltamos na sequência para trabalhar a questão relativa ao exercício, na delegação da atividade notarial e registral. Até!